Hebreus 11, verso 3 diz o seguinte: pela fé entendemos. Qual é a relação entre fé e compreensão? A palavra grega pistes para fé é a mesma para fidelidade, porque ambos os significados são importantes para entender e compreender como é viver pela fé. Eu gostaria de ler os seus comentários. Comenta aí! Nossa fé deve se basear em evidências, não apenas em demonstrações. Deus nunca pede que creiamos sem nos dar suficientes provas sobre quais possamos alicerçar a nossa fé. O tema do nosso guia de estudos da Palavra de Deus hoje, sexta-feira, é Estudo Adicional. Vem comigo! Veja o que está escrito na Palavra de Deus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 2. Para uma definição bíblica de fé, não é necessário ir além de Hebreus capítulo 11, verso 1, que diz o seguinte: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Todo o capítulo 11 de Hebreus explica e exemplifica em que consiste se apegar às promessas divinas, apesar de não ter evidências visíveis para a fé. O capítulo da fé é apresentado como uma citação do livro do profeta Abacuque. Abacuque capítulo 2, versos 2 a 4. Eu e você aprendemos durante esta semana que a fé anda de mãos dadas com a perseverança. Os heróis da galeria da fé, citados em Hebreus capítulo 11, mostram a perseverança da fé no invisível. Abraão, por exemplo, acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaac dos mortos. Hebreus 11, verso 19. Um outro exemplo de fé que vimos aqui em nosso canal durante a semana foi Moisés. Embora predestinado a se tornar o monarca do maior império da antiguidade desde o dilúvio, escolheu os maus tratos, abuso e sofrimento com o povo de Deus em lugar dos fugazes prazeres palacianos dos faraós. Moisés tomou a decisão porque olhou para a recompensa futura prometida por Deus. Hebreus capítulo 11, verso 26. A audiência de Hebreus se identificou com esse profeta, pois estava passando por circunstâncias semelhantes. Esses cristãos também precisavam olhar para o futuro e para a recompensa futura. Outro exemplo notável em Hebreus 11 é Raabe, uma prostituta pagã. Mas embora pagã, ela ouviu sobre as ações de Deus, acreditou nele e agiu de acordo com sua crença ao esconder os espias hebreus. Josué 2, versos 8 a 11. Da mesma forma, o público de Hebreus não tinha visto Jesus, mas foi chamado a crer e agir em fé em resposta à palavra de Deus. Após a definição de fé em Hebreus capítulo 11, o apóstolo Paulo passou a falar de pessoas da antiguidade que foram elogiadas por sua fé. Pela fé entendemos, Hebreus 11, verso 3. Meu amigo e minha amiga, estas palavras expressam uma perspectiva intelectual de uma realidade de fé. Por isso, pela fé, cremos em Deus e aguardamos o cumprimento de todas as suas promessas em nossa vida. Fortaleça a sua vida por meio do estudo diário da Palavra de Deus e tenha um dia abençoado. Vamos orar, bondoso Deus, pela fé nós entendemos, pela fé nós acreditamos, pela fé nós esperamos o cumprimento de Tuas promessas em nossa vida. Queremos viver pela fé em Teu Filho amado Jesus, Senhor. Nos dê um dia abençoado, é o que nós te pedimos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!